Bom dia, colegas do terceiro e quarto período de psicologia. O meu nome é Jéssica e eu sou integrante do grupo que veio introduzir para vocês a nossa análise que fez uma associação da teoria pichoniana ao grupo AP, a Associação de Pessoas Enlutadas. Esse grupo ele nasceu da necessidade de uma família em específica e se desenvolveu durante anos, tornando-se hoje uma associação sem fins lucrativos. Vamos trazer essa associação para vocês a partir de uma entrevista que foi feita com uma psicóloga, que é uma afiliada a eles há mais de 10 anos, e ela explica cronologicamente como que foi o passo a passo do desenvolvimento do grupo para poder chegar na organização que eles têm hoje. E depois a gente vai fazer um fechamento bem legal, associando a toda a espiral dialética de Pichon. Meu nome é Lívia, eu sou psicóloga, sou voluntária da Rede AP, sou colaboradora do AP, talvez eu acho que uns 10 anos vai fazer. E o grupo ele se iniciou a partir da perda, né, da Camille, foi lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Camille era filha do Eduardo Tavares e da Glaucia Tavares, ela psicóloga e ele médico. E com a perda da Camille e lidando, né, com esse enfrentamento do luto, eles começaram a se reunir, encontrar outros casais, outros pais que tinham perdido filhos para poder trocar experiência, trocar ideias sobre a dor. E assim, eles começaram a se reunir, às vezes, na casa de um, na casa de outro, tomar um café e por aí vai, até que isso foi tomando uma dimensão maior e eles começaram a abrir, né, divulgar e abrir para mais pessoas e fazer reuniões, né, agendadas, abertas ao público. Aqui no Espírito Santo, o AP foi fundado em 2005, também a partir da perda de uma jovem, que foi a Natália, filha da Alzira e do Paulo, e a família buscou a Daniela Reis, que é a nossa coordenadora, né, a fundadora do AP em Vitória, que é psicóloga, e foi buscada pela família para poder ter ajuda com o processo de luto, também da morte da Natália. E a Daniela, que já conhecia o trabalho da Glaucia, né, e do AP como psicóloga, foi com a família até Belo Horizonte para participar de uma reunião do AP lá em Belo Horizonte. E aí foi interessante e a Glaucia sugeriu então que não seria viável para elas irem uma vez por mês a Minas para poder participar da reunião. E também, conhecendo a Daniela, sugeriu que ela inaugurasse, né, abrisse um braço, uma unidade da Rede AP em Vitória. E assim foi feito. E aqui o grupo começou da mesma forma, né? A Daniela como mediadora ali desses encontros e alguns casais inicialmente enlutados pela perda de filhos se reuniam às vezes na casa de um, às vezes na casa de outro, na mesma dinâmica. Bom, o trabalho é totalmente voluntário e é muito importante a gente diferenciar que a Rede AP, ela tem a função de grupo de apoio. É um grupo de enlutados. Então, apesar de nós em Vitória, a Glaucia em BH, em algumas unidades, a coordenação ser de psicólogos, não é ser psicólogo necessariamente que nos coloca nesse papel, né? Porque não é palestra, não é terapia, não tem a função, né, terapêutica como uma terapia de grupo. Né? O foco da reunião são os próprios enlutados e a gente facilita e promove que aconteça um encontro entre eles. E é a troca de experiência que traz a riqueza, né, desse processo do luto. Não é um aconselhamento, não é um trabalho de aconselhamento, não é de terapia e também a gente não chama de acompanhamento, né, porque a participação é livre, então as pessoas não vêm necessariamente todo mês. Às vezes a gente pede, né, para fazer uma inscrição prévia para a gente poder dimensionar a quantidade de pessoas e espaço, mas a gente não tem regra, né? Tem que vir em tantos encontros. Alguns grupos de apoio, alguns grupos terapêuticos que trabalham com luto têm formatos específicos de número de encontros, de atividades planejadas. O AP ele não funciona assim, ele é uma reunião aberta mesmo, para qualquer tipo de perda, né? Não tem só perda de pai, só perda de filho, perda por suicídio ou sem ser por suicídio. A gente recebe todos os tipos de perda sem distinção. Então a gente não fala num acompanhamento, né? É comum que pessoas venham e principalmente no início, né, pouco tempo de perda, fiquem vindo com certa frequência, às vezes com o tempo o sentimento de necessidade de participar diminui, outros continuam, então a gente não tem muito um controle. Uma coisa que acontece, né, que a gente mantém contato com boa parte desses enlutados, porque depois da primeira participação, a gente dá a opção da pessoa entrar no grupo de WhatsApp, e esse grupo as pessoas podem se comunicar e trocar, né, experiências ao longo do mês, e não só dentro da reunião. Então a gente fala que aquela noite que acorda de madrugada com o peito doendo e não consegue dormir, ou aniversário de morte, ou alguma data especial, em geral as pessoas colocam no grupo, sempre tem alguém que vem, que traz um acolhimento, que responde, então ele funciona um pouco como uma extensão, mas também não é obrigatória a participação, a pessoa só fica se tiver vontade. Assim como retornar aos encontros também não tem qualquer obrigação. As pessoas que sentem que faz bem o encontro podem retornar sempre que quiserem, né? A gente não tem
É comum pessoas, às vezes, da mesma família, um sentir que ajudou, sentir bem, e outro sentir pesado, sentir que não foi legal. E a gente também, né, explica que não é bom para todo mundo, né? É bom para quem funciona, para quem ajuda. A gente pede que as pessoas levem o que for bom dali, o que ajudar. Porque a gente junta várias pessoas, então tem vários tipos de fala e experiências mesmo, né? A gente sempre tenta cuidar, né, para garantir mesmo o sigilo, a ética ali do compartilhamento, para que os enlutados possam sentir seguros em trazer a sua dor, que é uma coisa tão preciosa, né, tão importante falar daquela pessoa querida que se foi. A gente não tem método de intervenção específica, o nosso conhecimento sobre a psicologia e sobre o luto, às vezes a gente usa para fazer alguma intervenção que, se fizer necessária, mas não tem nenhum tipo de planejamento, né, de temas ou coisa do tipo, palestra. Não. Os protagonistas do encontro do AP são os enlutados, né, de maneira nenhuma somos nós profissionais. Sobre a troca, o compartilhamento humano ali, de afeto, aquele lugar seguro onde você pode falar da sua perda, tenha um mês, tenha um ano, tenha 10 anos, né, que muitas vezes a gente sabe que no início de uma perda muita gente vem, tem visita, não fica sozinho, a família fica mais acolhida e a vida das pessoas vai retornando ali, o ritmo normal e aquele vazio, né, fica mais evidente com o passar do tempo, e algumas pessoas nem sentem acolhidas para falar da perda fora, né, do espaço mesmo. Acontece muito julgamento das pessoas, mas você ainda está sofrendo, você tem que esquecer, né, tem que superar. Então são coisas que não cabem no encontro do AP, né? Todo mundo que tá ali é porque tá precisando, tá sentindo e, em geral, realmente consegue receber e sentir esse acolhimento. Então, a gente pode receber pessoas, famílias inteiras, parte da família que quis participar e outra não. E em relação à manutenção, hoje a Rede AP é uma associação, né, onde você pode se associar. Nós, coordenadores, somos todos associados, a gente paga uma anuidade, além do trabalho voluntário, né, a gente se associa como associado para ter mesmo esse fluxo de caixa, ter alguma manutenção de custos que qualquer instituição tem, né, site, contador, a gente tem, né, manutenção de conta de banco, coisas nesse sentido. No site da Rede AP tem um botão, tem instruções de como você pode se associar ou como você pode fazer doações, né, únicas ou periódicas, se você tiver interesse, mas a gente não cobra para participar das reuniões, é totalmente voluntário, ninguém é recepcionado, né, com envelope ou qualquer coisa do tipo para poder fazer contribuições, a gente não pede dinheiro. Às vezes, quando tem um evento, né, pode ser que seja produzido algum material para venda, caneca, caneta, né, são formas de arrecadação de dinheiro para manutenção dos gastos básicos, mas somente isso. Agora vamos para a parte mais interessante, que é a associação com a teoria de Pichon. A primeira coisa que identificamos é que o grupo operativo ele é de caráter comunitário. Os membros eles se afiliaram pela dor da perda e pela busca de minimizar as sequelas do luto. Com o passar dos anos, o grupo ele progrediu para uma instituição sem fins lucrativos e desenvolveram o seu próprio sistema de cooperação. Mesmo sem ter papéis engessados dentro do grupo, eles mantêm a dinâmica do grupo com uma coordenadora, mesmo que de forma discreta, e a proposta de se unirem a fim de superar a dor de uma perda. O trabalho em equipe ele se dá através da comunicação por WhatsApp, videochamada e algumas reuniões presenciais, dependendo da disponibilidade dos membros do grupo. A etapa de aprendizagem na espiral de Pichon, nesse caso, ela acontece da seguinte maneira: a partir da troca dos relatos e das experiências dos próprios membros do grupo. Todos terem um objetivo tão claro faz com que o tele do grupo ele seja, mesmo que fluido, digamos assim, pela entrada e saída de membros, né? Porque alguns acabam não sentindo mais a necessidade de sempre acaba chegando alguém novo, né? Mas mesmo assim o foco mantém-se constante. Sobre a estrutura do grupo, mesmo sem denominar um líder, o grupo ele possui sim um porta-voz. E esse porta-voz ele sempre age no formato de orientação e nunca de intervenção. Foi como ela citou no caso de WhatsApp, né? Quando alguém tem uma necessidade ali mais pontual, algum membro disponível acaba estando ali junto com a pessoa para poder ajudar naquele momento de crise. Não tendo sido citado ali pela psicóloga no vídeo, né, mas entendendo um pouquinho de dinâmica de grupos, é possível que de tempos em tempos haja um sabotador no meio desse grupo. Por quê? Porque de maneira inconsciente ele pode apresentar resistência à mudança. E a gente sabe que isso é muito comum no grupo de pessoas que estão passando pelo período de luto, né? Vamos dar uma recapitulada aqui então, para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Eles se afiliaram por terem em comum a dor de uma perda, independente dela qual seja. Eles cooperam entre si pela memória do estado emocional no processo de luto. A pertença, ela vem da sensação de estar com outras pessoas que sabem exatamente o que eles estão passando naquele momento. A troca entre o grupo, ela acontece através da comunicação, como eu havia dito, e a aprendizagem, que é o fundo do funil, ela se dá pela otimização no manuseio dos sentimentos causados pela dor da perda.
E por último, e não menos importante, o tele ocorre na transferência de conhecimento, né? De membro em membro com a entrada e saída de pessoas do grupo. E é isso, espero que vocês tenham gostado.